Bom dia, quarta e última aula aí de hematologia. Vamos lá, amores. Hemoglobinopatia, página 14. Hemoglobinopatia C, tá? Nós vimos até então as alterações, né, na série vermelha, que tem origem genética. A gente viu a talassemia se divide em talassemia alfa, talassemia beta, tá? No caso, a talassemia alfa, você tem um problema na cadeia alfa. A gente tem a cadeia alfa, cadeia beta. No caso da beta, na cadeia beta. No caso da outra doença, que é a falciforme, eu não tenho isso, tá? A alteração, ela pode acontecer na beta ou na alfa, porém não é igual à da talassemia. Na talassemia, eu tenho uma diminuição ou ausência de uma dessas cadeias, ou uma ou outra. No caso da doença de falciforme, não. A cadeia, ela é preenchida toda. Então, não falta nada na cadeia. O que acontece é uma mutação, é uma troca entre os ingredientes que estão formando ali a cadeia, entre as bases nitrogenadas do DNA, da hemoglobina daquele paciente, tá? Então, são bem diferentes. A sintomatologia, o desenvolvimento da doença é bem diferente. As duas doenças, elas irão causar de forma igual a hemólise. Só que a forma como essa hemólise acontece também é diferente. As manifestações clínicas também, algumas são iguais, outras são diferentes. Iguais é a anemia por causa da hemólise, né? Sendo que na falciforme a gente tem muito mais sintomas, tá? Na hemoglobina C, falando hoje de hemoglobinopatia C, a gente também tem uma alteração, tá, na cadeia de hemoglobina, que é uma alteração muito parecida com a falciforme. Porém, na falciforme, essa mutação que acontece lá nas bases nitrogenadas faz com que aquele indivíduo, ao invés de formar a hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, que é a hemoglobina normal, ele forma a hemoglobina S. Essa hemoglobina S que é formada, essa hemoglobina é estável, é ruim. Faz com que, na ausência de oxigênio, ou uma deficiência de oxigênio, a hemácia se falsize, ela muda de forma, tá? E por conta disso, ela vai ser hemolizada, ela não é naturalmente hemolizada, ela vai ser destruída por células de defesa do nosso corpo, tá? E também pelo baço, enfim, vai acontecer várias coisas. Vai gerar outras situações também no organismo da pessoa. No caso da hemoglobina C, vai ter essa mutação também, só que aí ela não vai formar a hemoglobina A, ela não vai formar a hemoglobina B, não vai formar a hemoglobina A, não vai formar a hemoglobina S e vai formar a hemoglobina C. Então ela não é falciforme, porque se fosse para ser falciforme seria formação de hemoglobina S. No caso aqui é uma outra hemoglobinopatia que a gente chama C, porque a mutação ali na cadeia genética, tá? Ela vai fazer com que aquele indivíduo no final forme a hemoglobina tipo C, o que também não é legal. Aí vamos lá, ó, hemoglobinopatia C. A hemoglobina C foi descrita em 1950, bem depois das outras, por Ítalo e Nil. É uma hemoglobina variante com mutação no gene da globina beta, na mesma posição em que ocorre a mutação da falciforme, que é a hemoglobina S. No entanto, o tipo de mutação é diferente. No caso aqui, a substituição do ácido glutâmico
zigótico, que é quando a pessoa recebe apenas algumas informações genéticas, não todas, então ela tem informação genética saudável e também tem uma informação genética ruim, elas se equilibram, tá? Que aí a gente chama de traço. Ou ela pode ser homozigótica, ela receber os genes, a maioria ou todos, doentes, e aí ela só vai produzir hemoglobina C. E aí vai dar ruim, tá? Tem sido descrita como fator protetor contra as formas graves de malária, porque aí o plasmódio, né, ele acaba não aceitando essa hemoglobina C aí, que é formada, tá? Então, quem tem essa hemoglobina C, a malária não se desenvolve, então eles falam, assim como a hemoglobina S, né? Eles falam que acaba sem querer essas alterações protegendo da malária. Porém, essas mutações também agridem o organismo humano, então não seria uma boa troca, né? No estado heterozigóticos, os indivíduos são clinicamente assintomáticos e geralmente não manifestam anemia, ou seja, tem só um traço, a doença não se está. O esfregar sanguíneo apresenta-se normal ou podem apresentar microcitose em células em algas. Na doença, que aí é quando você recebe os alertas, tá tudo ruim, os indivíduos apresentam anemia com intensidade variável, microcitose, células em algo abundantes. Agora, como que a gente faz para fazer o diagnóstico dessas situações aí, tá? A primeira coisa que a gente faz, gente, quando o paciente, a gente precisa saber se as células sanguíneas do paciente estão bem, porque cada grupo de célula sanguínea vai estar responsável por uma parte aí do corpo. Então, as hemácias, que são as células vermelhas, elas estarão responsável pelo transporte de gases no sangue, especificamente oxigênio e gás carbônico. Essa é a função. Para que a hemácia funcione, ela precisa ter forma, tamanho normal e a quantidade de hemoglobina dentro dela normal e o tipo de hemoglobina também normal. Esse é o primeiro ponto. As células brancas vão cuidar da defesa e as plaquetas ali vão participar da coagulação sanguínea. Então, quando o médico precisa saber se pelo menos essa parte sua está bem, como que a gente faz para estudar isso? Num exame chamado hemograma completo. Esse exame, ele vai analisar esses 3 grupos de células. Como nós estamos falando de anemias, quando a gente fizer lá no hemograma, vai constar lá, série vermelha. A série vermelha, tá? Que compreende as hemácias, simplesmente o hemograma não vai ser capaz de determinar qual o tipo de anemia. Como ele não é específico, ele é chamado exame de triagem. Então o médico vai solicitar esse seu exame de rotina normal para saber como que você está. De repente, nesse exame, você aparece com a série vermelha, que vai discutir exatamente a hemácia, né, a hemoglobina, isso é a série vermelha. Quando olhar lá, vai ver que está ruim. Vai ligar uma interrogação na cabeça do médico. Esse paciente está com anemia. O paciente não está bem, está com anemia. Qual é o tipo de anemia? Não sei. Porque não tem como saber pelo hemograma. Só tem que saber que você está com a série vermelha alterada. Se for para baixo, anemia. Para cima, para mais, policitemia. Então o médico vai começar, a partir desse exame de triagem, desse exame de rotina, a fazer uma investigação para saber por que você está com aquela alteração. Se é uma anemia ferropriva ou se é uma anemia genética. E mais do que isso, saber qual é o tipo de anemia. Porque por mais que seja uma anemia carencial, que é uma anemia fácil de resolver, eu preciso saber qual é a fonte, o que está fazendo com que aquele paciente, o que está faltando, o que está precisando para aquele paciente voltar a fabricar as hemácias e a hemoglobina corretamente.
E como é carencial, é alimento, é só eu dar esse alimento para você, que geralmente é o quê? Ferro, folato, ou de repente, vitamina B12. E se for as genéticas, agora a gente vai precisar saber se é a talassemia, se é a talasemia alfa ou beta, se é a anemia falciforme ou se é uma deficiência da hemoglobina C. Entendeu? Aí, deficiência não, né? A presença da hemoglobina C que está fazendo isso. Fala. Mas sabe que esse caso da talassemia, eu estava lendo outro dia sobre um método que fizeram agora de clonagem, no caso, à base de gel de agarose. Basicamente você coloca... Não é uma clonagem não, é uma eletroforese. Você coloca o gel de agarose na placa, né, a amostra do paciente, e você vai ligar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, na hora que passar, vai separar em bandas todas as hemoglobinas que o paciente tem dentro da hemácia. A partir dela, a partir dessa informação, eu vou saber qual é a hemoglobina que ele tá produzindo. Será que é a C? Será que é a S da falciforme? Ou será, de repente, que está faltando algum tipo de hemoglobina, que no caso da talassemia, ou é a diminuição ou ausência da alfa, da beta? Ele vai me dizer esse exame, entendeu? Mas isso é eletroforese. Não, mas no caso que eu vi, no caso você fazia o molde mesmo da célula. E depois você podia usar os compostos para fabricar uma dessas. Desse jeito, Tá. não dava para fazer massa, então? Não sei, porque eu teria que ver o estudo completo. Isso, manda, pode mandar. Porque aí eu não sei o que eles estão fazendo. Pelo que eu estou entendendo, eles estão usando essa metodologia aí simplesmente para fazer um diagnóstico. Entendeu? Aí eu não sei se mais para frente eles podem. Eu acredito que não. Mas aí eu não sei, né? Como que pode fazer. Porque geralmente quando é uma alteração genética, o teu organismo já está condicionado, não tem como mexer, não tem onde mexer. Entendeu? Fica difícil. Aí vamos lá. Entenderam a importância aí do hemograma? Então o hemograma é o início. Se ele dá alterado, ele liga aquele sinalzinho vermelho dizendo que o médico tem que investigar. Agora o grande problema é que geralmente quem pede esses exames de rotina é o clínico geral, às vezes é o pediatra. E quando ele vê uma situação de anemia, ele já passa logo o medicamento. Toma ferro. Toma ferro. E muitas das vezes não procura, na verdade, saber por quê. Por que a criança é assim? Toma ferro. Se der certo também. Se não der, volta e aí eu vejo o que eu faço. Entendeu? Em vez de encaminhar para o hematologista. É caro de se fazer? Não. Eletroforese é um exame mais ultrapassado, antigo, então não é caro. Não, mas que essa Eletroforese. O hemograma é barato, a eletroforese é barata. Porque o médico já quer resolver ali. Ele já passa a anemia, toma um ferrozinho. Uma veloz, né? Precisa de nada não. Aí o que o médico faz? Ele manda toma ferro. Se não, de repente, volta e faz o exame daqui a 6 meses. Aí se ele viu, não melhorou com ferro, ixi, então acho que tem coisa aí. Aí que ele vai, entendeu? Pedir mais exames. Então, gente, está com anemia? Procura um hematologista. Tua mãe está com anemia, teu pai está com anemia. Eu sei que é difícil, até no particular esse médico é difícil. Mas o certo, esse é o certo. Aí ele vai passar esses exames todinhos aqui e mais um pouco ainda para saber descobrir por que você está com anemia. Aí se for uma anemia carencial, por falta de ferro, vitamina B12, folato, ele vai resolver de forma fácil. Senão ele vai ter que te encaminhar aí e vai ver um tratamento mais adequado para você. Aí tá assim, ó, técnicas laboratoriais para identificação das hemoglobinopatias. O diagnóstico das hemoglobinopatias geralmente requer a combinação de mais de uma técnica devido à sua grande complexidade. Abordaremos as técnicas mais comumente, as mais simples, né? Análise da morfologia eritrocitária, tá? Isso aqui está dentro do hemograma, a gente faz essa análise, tá bom? O hemograma aí, que é usualmente
indicado para a investigação inicial quanto à suspeita de desordens na síntese das cadeias de globina. Portanto, a análise cuidadosa do hemograma é parte importante do correto diagnóstico dessas desordens. E muitas das vezes o que eu vejo? Um exame feito apenas pela máquina. Do jeito que a máquina libera, vai para o computador e o computador libera. Ninguém olha aquilo ali. Eu peguei um exame de uma aluna que estava lá com um monte de basófilos. Eu falei, gente, você está com 3 basófilos? O basófilo é de 0 a 1 e a maioria das pessoas é 0. Entendeu? E quando eu vi, foi um resultado liberado pelo aparelho. E o aparelho pode se confundir. Então, qualquer alteração que o aparelho revele, você tem que fazer a lâmina e ler. E tem laboratório que ainda independente disso, faz lâmina de todo mundo. Entendeu a situação? Então, passou um erro aí, que não poderia, porque a pessoa confia demais no aparelho, tá? Ou tem preguiça, ou não quer, tô ganhando pouco, que se dane, não vou olhar não, vai dar trabalho, saco, não quero, enfim, várias são as situações, tá? Eletroforese de hemoglobina. Isso aqui é um outro exame, tá? Que vai poder avaliar, que é esse exame que eu estava explicando aqui para ele, né? Vocês acompanhando aí. Então, assim, ó, dentre as alterações físico-químicas observadas nas hemoglobinas anômalas, tem particular importância pela sua aplicação prática, a mudança do comportamento eletroforético. Tal mudança é ocasionada pelas mutações presentes nas cadeias globínicas, ou seja, tem como pegar essas alterações aí, que provoca a troca de um aminoácido por outro, o que muitas vezes gera a carga elétrica final da molécula. A eletroforese é uma técnica utilizada, olha o que está falando, para separação de moléculas em determinado meio de acordo com a sua carga elétrica. Então, dependendo da partícula que você quer estudar, você pode estudar a hemoglobina, os lipídios, entendeu? Qualquer molécula. Você pode estudar diversos tipos de proteína, fazer eletroforese de proteínas, de hemoglobina, de lipídios, tá? Você pode fazer. Então, vamos lá. Aí vai depender especificamente aqui do meio, né? Do reagente que você vai usar. Por isso que está falando aqui, ó, em determinado meio de acordo com a sua carga elétrica. Então, vai depender do que eu quero pesquisar. A presença de maior quantidade de íons negativos, que são chamados de ânions, faz com que a molécula mova-se em direção do polo positivo. E a presença de maior número de íons positivos, que a gente chama de cátion, faz com que a molécula se mova em direção ao polo negativo, o cátion. Em meio alcalino, as hemoglobinas carregam-se negativamente, migrando em direção ao polo positivo. Em pH ácido, as moléculas de hemoglobina carregam-se positivamente e migram em direção ao polo negativo, que elas são opostas. A eletroforese alcalina é largamente utilizada pelos laboratórios na investigação das hemoglobinas anômalas. Através dela, detectam-se as hemoglobinas que apresentam mobilidade eletroforética, diferente das hemoglobinas normais, devido à alteração na carga elétrica da molécula. Porém, se a hemoglobina anômala for originada por uma mutação que não altere a sua carga elétrica, esse método não pode identificar. Uma vez que as hemoglobinas anormais com a mesma carga elétrica migram na mesma posição desse pH. Essa razão é suficiente para a utilização de testes que confirmem esse resultado, porque você não estava falando que poderia ser um método só, são uma junção de vários tipos de exames diferentes. Por esse método, tem-se a separação das frações normalmente encontradas em adultos sem alterações de hemoglobínicas.
que é a HbA, Hb2A2, HbA2 e Hb fetal. Podem ainda ser visualizadas hemoglobinas com mobilidade eletroforética alterada, como a hemoglobina S e a hemoglobina C. Tá vendo? Tá? Então aqui a gente tem, ó, no pH alcalino, o paciente tem hemoglobina A, hemoglobina F, hemoglobina S e hemoglobina C. Olha que bosta. No pH ácido, ele tem as mesmas proteínas, só que ele tem mais a fetal, tá vendo? Aí tá aqui, ó, gel de eletroforese de hemoglobina, Célia. Os números correspondem a diferentes amostras em pH alcalino. A amostra 1 é de um paciente AC, a amostra 2 é um paciente SS. E a 3, perdão, aqui está diferente, eles diferenciaram. Entendi agora o que eles fizeram. Paciente 1. O paciente 1, vocês percebem que ele tem a hemoglobina A e a hemoglobina C. Mas você percebe que a A tá mais escura, tem maior quantidade do que a C? Então, esse paciente aqui, ele tem a hemoglobinopatia C, só que ele é assintomático, ele é heterozigótico, então ele vai produzir mais a A que a normal. O paciente 2 está na merda, porque ele tem hemoglobina S. E é homozigótico, ó. Você pode perceber que só apareceu aqui a hemoglobina S para ele. Paciente 3, ele tem a A que é normal, mas ele tem um pouquinho da S, mas é pouquinho, tá vendo? Ele é heterozigótico, mas ele produz mais a A, então ele não vai ter sintoma. O paciente 4 é que está lascado. Embora nem tá tanto, ó, a A tá maior para ele, tá vendo? A hemoglobina A, ele tem hemoglobina F, a fetal não é ruim, tá? Tanto que no tratamento da falciforme a gente utiliza medicamentos que vai forçar a produzir a hemoglobina F. Eu nem sei se eu devo ter feito essa pergunta aí para vocês no questionário. Tem a hemoglobina C, a hemoglobina S, tem a hemoglobina A e tem a hemoglobina fetal. No caso aqui, o paciente 4, ele no meio alcalino, ele tem mais a A, que é normal, e tem mais a F na ácida, que é também normal. Entendeu? Então, o paciente até que está bem também. Então, o único paciente que está na merda mesmo é o paciente número 2. Vocês estão vendo aí? Só o paciente 2, que é o paciente que está crítico. Ele só tem hemoglobina S, é homozigótico, só produz isso. Coitado. Outro exame que é mas esse aqui é muito bom, porque a eletroforese é mais antigo, viu? Que ali, né, ele, dependendo da alteração, ele nem consegue pegar. Cromatografia líquida de alta performance, HPLC, olha que lindo. A aplicação de HPLC para a identificação de hemoglobinas variantes baseia-se no fato de que para cada hemoglobina normal ou variante, em um sistema específico, há um período característico de risco, referido como tempo de retenção, antes de cada hemoglobina seja eluída totalmente da coluna. Muitas hemoglobinas variantes podem ser separadas uma das características, entretanto, há algumas que se sobrepõem. As hemoglobinas diluídas da coluna são representadas graficamente e automaticamente, quantificadas por fotometria. O tempo de retenção é indicado em relação a uma hemoglobina normal e anormal, já conhecida, e essa metodologia é amplamente utilizada na triagem neonatal de hemoglobinopatias. Aí aqui vai dar, né, os resultados, tempo em minuto e o tipo de formação. Aqui você tem a formação da hemoglobina F e da hemoglobina A2 no paciente A. O paciente B aqui, misericórdia. Aqui já tem um aumento, né, maior aqui. E a hemoglobina A2 não está ruim aqui. Agora a F ficou bem baixa.
Aí aqui tem A3, paciente C, paciente D. Aí aqui, deixa eu ver aqui o que está falando, ó. Variante 2A, perfil das hemoglobina A, seta preta, deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá para o teste de falsização das hemácias agora, olha só. Aqui, esse aqui tá feio demais, né? Esse teste aqui de falsização das hemácias, eu já tinha feito antes, tá? Esse teste de falsização das hemácias já tinha feito antes, já tinha falado antes. Que é o que acontece? Vocês se lembram que na anemia falciforme, uma das características é a ausência quando você tira o oxigênio da molécula. Se aquele paciente for falciforme, ela vai se falsizar. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza esse teste de falsização das hemácias que faz exatamente isso. Retira o oxigênio das moléculas, das hemácias. Se ela for falcêmica, ela vai falsizar e você vai ver. Então, a gente utiliza uma lâmina, faz a reação do sangue do paciente com o reagente metabisulfito, tá? Depois você vai pegar essa reação, misturar os dois, depois você vai passar essa reação aí para a lâmina, vai colocar a lamínula por cima e vai fechar com esmalte. Vai colocar naquela placa de Petri, quem fez a aula prática hoje viu, de vidro, vai colocar gás ali por baixo para umidificar, para ele não ressecar. Se ele ressecar, tu não consegue ver. Coloca